Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Gestão da Educação Ambiental em Escolas Públicas e Privadas de Ensino Fundamental da região do Grande ABC Paulista. Conosco está a sua autora, a professora mestra Simone Maria Moselli da Silva. A sua pesquisa foi orientada pela professora doutora Raquel da Silva Pereira, do PPGA da USCS. Simone é mestra em Administração de Empresas, tem pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal também pela USCS. Trabalho previdenciário pela Faculdade da MASO, fez MBA em Gestão Pública pela USCS e Processo Civil e Família também pela Faculdade da MASO. A sua graduação é em Direito pela Universidade Metodista de São Paulo. Simone, muito obrigado pelo seu tempo e por participar aqui do USCS Consciência. Agradeço, né, o convite. Para mim é fascinante falar sobre o tema, né? A professora Raquel foi minha orientadora. Então, eu que agradeço poder participar dessa entrevista. E eu queria começar primeiro com essa sua formação, né? Você começa no Direito lá na Metodista, aí passa por várias pós, MBAs, tal, e acaba na administração, né? Como é que foi essa sua escolha? Assim, então, na verdade, assim, quando eu comecei, né, no mestrado, né, os professores até se assustaram um pouco, falaram, você é do direito, mas vamos lá. Eu trabalhei por 3 gestões na prefeitura aqui de Ribeirão Pires, então a área da administração pública. Okay. Aí eu comecei a me interessar por essa área, então eu trabalhei em 2 gestões, eu era da assistência social e depois eu recebi o convite para ir para a Secretaria do Meio Ambiente, mas quando eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente, eu já estava no mestrado, né? Talvez o fato de eu ir para a administração justamente foi pela administração pública mesmo. Okay. E assim, eu vou te falar que é uma área que eu gostei muito. Não mudou totalmente o direito, porque o direito também envolve um pouco da administração, mas foi uma área que eu gostei muito, a área da administração. Inclusive, só que ela não é fácil de entrar, né? Que vocês têm aquele exame do ANPAD, não é? Tem que fazer? Sim. Imagina que você deve ter estudado 2 vezes, né? Foi, o pior é que assim, na primeira vez faltou muito pouco, aí na segunda, porque ela envolve raciocínio lógico e o inglês. Aí na segunda aí foi com uma margem muito boa, assim, eu fiquei bem aliviada, porque eu falei, não é só você se preparar para o mestrado, eu não imaginava o mestrado como seria, então para mim foi muito bom. Agora as pessoas me perguntam sobre o doutorado, eu falo, gente, eu ainda nem consegui, sabe, respirar do mestrado, mas assim, aprendi muita coisa, né, tinham temas assim, termos que eu não conhecia, né, apesar do direito são termos difíceis, mas assim, o mestrado foi muito difícil. É que se você tiver no teu radar o doutorado, o meu orientador falou que era igual andar de bicicleta na subida. Se você parar, você não segue depois. Então, você vai embora, né? Verdade. Quando começaram a falar bibliometria, gente, o que é isso? De comer, né? O que é isso, sabe? Pesquisar quali. Eu falei, gente, é um mundo à parte. Mundo à parte, a linguagem dos elfos, né? A BNT, essas coisas que você tem que... Mas depois você entende que é uma tecla SAP, né? Você tá no grupo, você já começa a entender o processo e tal, né? E hoje, assim, agora é palavra de tiozão já, né? Existem muitos softwares que ajudam a fazer análise de conteúdo, fazer análise bibliométrica, né? Foi-se o tempo que eu ia na biblioteca, levar um disquete, a bibliotecária gravava um papiro, né? Bom, enfim, deixa pra lá que eu sou mais jovem. Agora que eu entendi, então, eu falei, por que ela está no direito, ela falou gestão, e ela apareceu com uma história de educação ambiental em escola. Essa que era bióloga que não deu certo, mas enfim, ok, você está com a Raquel nessa área é aqui a Bambambam, né? Mas ela, junto com você, que definiram o tema, ou você já chegou na administração pensando em fazer alguma coisa na área de gestão ambiental? Eu já cheguei com a ideia, ela me ajudou com relação, né, só aqui ao
tema mesmo em si, mas eu já cheguei com a ideia que eu queria colocar a educação ambiental nas escolas, porque eu moro em Ribeirão, aqui é área de manancial, aqui é muito focado ao meio ambiente mesmo, assim, muito difícil para você construir aqui, né? Tem todos uns trâmites, assim, exigem muita coisa. Então eu pensei, eu falei, poxa, por que não fazer alguma coisa voltada num tema, onde eu moro numa cidade que tem parques ambientais e tal. E eu pensei nisso e levei, quando eu fui fazer entrevista para o mestrado, eu já fui com um tema nesse foco. Aí a Raquel, foi aí que foi determinada a Raquel, porque a Raquel nessa área não tem o que falar. E aí nós trabalhamos em cima disso. Eu já tinha falado para ela, inclusive, aqui, trabalhando no meio ambiente, aprendi muito. Era um tema que eu não dominava. Para mim foi muito bom, porque eu aprendi muito. Eu trabalhei com uma engenheira ambiental, a secretária de engenheira ambiental. Então, isso me ensinou muita coisa. E tem muita parte de legislação também. Então, eu tive que ir a fundo mesmo. Nós plantamos aqui, com as crianças de uma escola, 200 IPs de cores variadas. Cada IP tem uma plaquinha com o nome deles em volta do rio aqui. Então, quando esse IP crescer, essas crianças vão crescer junto com eles. Nós temos um caminhão aqui que faz a parte de recolher a reciclagem nos bairros. Tem uma musiquinha que chama o povo para a rua para deixar a reciclagem aqui. Então, com isso, eu fui pensando no tema e de que forma eu poderia trazer isso para a cidade. Né? Principalmente com as crianças, né? É o que nós falamos, né? As gerações presentes e futuras, né? Eu tenho 3 netos, então o que eu quero para eles no futuro? Eu quero uma cidade mais sustentável. Sim. E é legal que você partiu de um que a gente chama de problema de realidade, né, para um problema acadêmico, né, e aí você teve que fazer o recorte. Eu imagino que você chegou assim com, ok, eu quero estudar educação ambiental e gestão, mas assim, um grande guarda-chuva, né? Aí provavelmente a Raquel sentou com você e falou, a gestão ambiental é um tema muito amplo, a gente já tem que recortar, e você foi chegando nas escolas públicas e privadas de ensino da região do Grande ABC, que também não é pouca coisa, né? Então, você não ficou em Ribeirão Preto, você quis o ABC, é que eu não lembro se o tinha ABC, DMR, né? Você deve ter encampado tudo, né? Porque a gente usa ABC, mas tem mais, né? Sim. Agora, quando você chegou na banca de qualificação, né, de quali, não na de defesa, qual que era o status da tua pesquisa? Você já tinha definido pergunta-problema, metodologia, já tinha feito alguma entrevista? Não? Como é que chegou e de que forma que a banca contribuiu para você? Eu já tinha o tema definido, mas eu não sabia nem por onde começar. Aí a Raquel foi me orientando, né? Foi orientando. Aí quando eu fui com o problema já para a banca, eu queria focar, olha a ideia, eu queria focar em São Paulo inteiro, as escolas, eu não tinha ideia da dimensão. Olha, sem noção, São Paulo, então, são 572 cidades, só isso, né? Imagina você pesquisar uma escola estadual, uma municipal e uma particular de cada cidade. Você não tem que fazer nada, né? Não tem, não, tá certo. Eu ia ficar o resto da vida. E aí, na banca da qualificação, né, os professores foram muito bons, assim, não, Simone, você tem que fechar numa outra cidade. Aí um outro falou, não, fecha nos 7 municípios. Aí eu falei, bom, 7 municípios dá para fazer. Mas, assim, eu tive muita dificuldade, porque foi na época do Covid. Como que eu ia fazer entrevista nas escolas que não tinham aula? Foi muito difícil. E mesmo quando eu comecei, mesmo que as escolas voltaram, as escolas, olha, o que eu levei de não, eu acho que eu mandei uns 200 e-mails, um ou outro respondia, que a maioria nem respondia, e muitos falavam, não interessa. Então, a dificuldade foi grande. E artigos também, tem poucos artigos sobre o tema, então foi muito desafiador. Mas a banca me ajudou muito, muito, eles que me colocaram no caminho. Não, a gente sempre pensa muito grande quando começa, né? Que o mundo é grande e você tem que focar. Como diria meu orientador, você pode falar tudo sobre o nada ou nada sobre tudo, né? Então você tem que dar um facão mesmo, né? É isso que eu vou falar. Você se circunscreve objeto e fala sobre aquilo, né? Mas mesmo assim, você chegou a 15 em 7 cidades, né? Eu não sei se, claro, quantitativamente falando, pode não ser relevante perto das 200 que você falou que estavam disponíveis, mas como você fez uma entrevista você fez meio quali também, porque você colocou entrevista, é claro que você conseguiu extrair coisas legais, né? Sim, então, muitas. Só para ver aqui, você colocou que foram entrevistados 15 participantes, sendo um gestor de cada escola, sendo 7 estaduais, 5 municipais e 3 no ensino privado
privado particulares, né? Sim. Bom, então você chegou, imagino que você chegou nesses profissionais através do seu spam lá, né, de 200 e-mails, né? E aí, como é que foi o passo da entrevista? Você fez uma entrevista semi-estruturada, você ia perguntando as mesmas coisas para todo mundo para depois poder tabular, fez elas, como você falou, pandemia, imagino que você fez ela por computador, ou você foi em loco, como é que foi isso? Eu fui em loco, né? Na verdade, assim, eu conversei com a Raquel, ela falou, olha, vai enriquecer muito a sua pesquisa se você conseguir em loco. Por isso a dificuldade, porque época do Covid, como que eu iria que nem aula tinha? Então, assim, eu tive que pedir até um prazo maior para poder as escolas voltarem e eu consegui. Aí as escolas voltaram e mesmo assim a dificuldade era, a maioria fica com receio, entrevista gravada. Eles queriam que eu mandasse as perguntas por e-mail, alguns até pediram, manda para eu ver que tipo de pergunta você vai fazer. Aí eu fiz um questionário com as mesmas perguntas para todos os gestores, porque eu precisava desses dados para fazer um comparativo no final e ver como que estava, né, essa pesquisa, se realmente eles tinham inserido isso no currículo escolar, se eles tinham intenção de inserir aqueles que não tinham. E me surpreendeu, que nem a dificuldade foi mesmo conseguir que eles me respondessem à entrevista. Mas eu fui nas escolas, eu gravei. Muitas escolas acharam fascinante, me levaram para conhecer a escola, levaram para conhecer os projetos. Alguns me mandaram os projetos por e-mail, o projeto pedagógico das escolas. A maioria deles até entrou, né, no dia da minha banca, eles participaram, depois me mandaram, né? Eu mandei o link para eles, ficaram fascinados, porque algumas escolas que foram destaques, eles se surpreenderam, então eles inclusive querem que eu vá dar palestra nas escolas. Eu tenho já algumas palestras marcadas aí para dar entrevista e falar sobre o tema, e muitos que não tinham, eles querem, quando sair o artigo publicado, que eu mande para eles poderem trabalhar em cima disso e ver o que outras escolas fizeram, no que eles podem compartilhar dessas ideias. Então eu fiquei muito feliz que o trabalho está rendendo frutos e assim, que eles estão se conscientizando, assim, olha, eu não tenho, mas olha, de repente você me falou dessa escola, porque eu ia nas entrevistas e falava, olha, eu fui numa escola X e eles fazem isso. Aí a pessoa, poxa, eu posso fazer isso aqui também. Então, isso foi bom, eu gostei do fato deles estarem abertos para esse tipo de colocação nas escolas, né? Eles se interessaram muito. Eles, na verdade, eu até entendo não vou participar, né? Primeiro assim, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum programa, projeto. Puxa, então eu vou ser crucificado porque eu não tenho. Ou eu tenho, mas não está exatamente como eu propus lá, né? Uma coisa é ementa, outra é o que está acontecendo. Então, assim, a pessoa fica realmente receosa, mas é muito estranho, né? A área de comunicação, de educação, que deveria ser tão aberta à pesquisa, porque a gente faz muita pesquisa em educação, é a que mais se fecha, né? Mas dá para entender, porque assim, tem componentes políticos também, você sabe toda essa história, né? Porque é época de eleição, enfim, é melhor não. Né? E acho que assim, eu não sei como você se identificava, né? Se você. Eu sou uma aluna de mestrado da USP, uma pesquisadora, ponto. Mas em Ribeirão Pires, talvez ele soubesse que você, além de aluna, era da prefeitura, né? Você estava como gestora na prefeitura. Então, assim, será que ela quer saber alguma coisa para a prefeitura? Então, assim, essa desconfiança eu acho muito normal, compreensível, mas é lamentável, né? Agora, lá na parte dos seus resultados, você já até me adiantou aí, porque eu ia perguntar um pouco do feedback, então parece que foi um feedback interessante, né? Você colocou lá, vou colocar aspas para você agora. Apesar de todas as escolas desenvolverem atividades voltadas ao meio ambiente, sustentabilidade, saúde e preservação, poucas possuem agenda de atividades e aplicações diárias, e isso inviabiliza a geração de hábitos efetivos. Os alunos, a equipe escolar e a sociedade aplicam por um tempo as ações, mas em pouco tempo perdem o costume e não efetuam o hábito, né? Como é que seria o cenário ideal? O que você propõe? Você apontou um problema e você está dando alguma solução? Então, na verdade, eu conversei com eles, muitos dos professores falaram, a gente não tem tempo. Mas, conversando com as escolas que inserem essa atividade diária, você vê que dá para conciliar o tempo escolar com as atividades, né? Porque aqueles que têm no seu currículo, eles têm atividades no horário de aula mesmo. Aí eles saem lá fora, fazem a hortinha, ou pegam tampinhas e trazem, né, o material reciclável para fazer alguma atividade, algum instrumento, algum material na escola. Quer dizer, falar que não tem tempo é um pouco complicado, porque quem quer arranja o tempo.
Então, não tem, porque a gente tem que cumprir a carga horária, tem que cumprir a lei de diretrizes e bases. A maioria falou isso para mim, mas aqueles que o fazem, nossa, eles falaram, a gente queria mais tempo para poder fazer. Então, muitos falaram do fator tempo, mas você vê que falta boa vontade. Então, a minha proposta é, né, tanto que o pessoal falou, faz um estudo e leva isso para as escolas. E o bom é que eles estão abertos a isso. Levar para a escola uma forma que, olha, o tempo não é o fator crucial aqui. Se você quiser, dá para fazer. E falar para eles, olha, meia hora que seja, aqui não precisa ser todo dia também, meia hora que seja por semana, vocês vão fazer essa atividade, assim. Explicar para eles que dá para ter isso no currículo inserido, né? Eles têm aulas, português, matemática. Quer dizer, você não fica todo dia no português, na matemática, na história. Então, a educação ambiental é a mesma coisa. Insere isso no currículo e uma vez por semana você consegue fazer. Uma aulinha que seja, dá para fazer. E também, assim, sou casado com uma bióloga, né? Então, que coordenava na Metodista o curso. Então, você vê que tem muita atividade que você é transversal. Você pode ser dentro do programa de matemática, você usar informações do meio ambiente para que o aluno, usando uma disciplina, acabe trabalhando com a outra, se cruze, né? Então, pode ser isso também, né? Então, foi bom você falar isso, porque eu tive uma entrevista numa escola, ela até me mandou projeto pedagógico, e todas as matérias deles têm educação ambiental. Por exemplo, na matemática, olha, quantas maçãs são plantadas, em quantos metros de terra, quanto de adubo é necessário. No inglês, eu achei fascinante, ela me mostrou, ela me mandou o projeto pedagógico deles, eu achei fascinante. Ela falou assim, todas as nossas apostilas têm educação ambiental inserida nelas. Eles conseguiram, sabe? Eu acho uma questão de mudar mesmo o foco mesmo, né? O conteúdo... E aí, tá lá, você contempla de qualquer forma, né? Mas, enfim, eu acho que foi uma bela contribuição, né? E você aponta lá nas suas considerações finais que, aspas, destacou-se a necessidade de melhor formação dos professores, até mesmo para compreender as matrizes, os porquês da implementação de ações voltadas à IA e AES serem tão relevantes no processo educativo, e também de uma melhor formação da equipe gestora quanto à elaboração de projetos e agendas para a elaboração de hábitos e, assim, como do conceito em políticas públicas, né? Você está no teu radar produzir alguma coisa para esse público, a capacitar? Porque você falou muito de educação, é claro que você mediu uma coisa, você mediu a educação, um projeto voltado ao aluno, e você detectou que talvez o aluno não fosse tanto problema, mas sim quem forma o aluno, né? Sim. Então você acertou 2 alvos com um tiro só, né? Sim. Você está pensando alguma coisa também, agora, como gestora aí em Ribeirão Pires, voltada à formação do professor? Sim, então, inclusive, aqui como é época de eleição, é um dos projetos que eu gostaria de poder levar, porque a maioria, assim, dos professores não tem esse discernimento de que a educação ambiental é tão importante quanto a matemática, o português, sabe? Então, você começando, né, eu tentei começar pelas crianças, mas aí você vê essa defasagem de conhecimento pelos professores mesmo, sabe? Muitos, eu fui falar dos temas transversais, eles gaguejavam e falavam, o que é isso, sabe? Então, eu tive que explicar o que é um tema transversal. Poxa, eu, né, fui estudar a fundo para poder fazer entrevista, mas, assim, são educadores. Se você não sabe o que é um tema transversal, como que você vai transmitir para o aluno? E como que você vai estudar a educação ambiental em si, entendeu? Então, eu acredito que isso seria um tema para se levar. Quem sabe, né? Eu consiga fazer isso, começando por aqui, depois levando para as outras cidades. Mas, assim, às vezes o professor até faz uma ação transversal, mas ele não sabe que tem esse nome. Então, assim, a gente fala que o pecado da ignorância salva muitos, né? Tem outros, né, que a gente não foi formado assim, né? Eu me lembro, né, claro que eu fiz há muito tempo, assim, não tinha essa preocupação com temas que tem hoje, né? E aí, ou você se adequa ao tempo, ou você sai do play, né? Não tem jeito, né? Sim, porque, assim, você, nessas entrevistas, você consegue ver que tem escolas que fizeram, nossa, coisas que você, né, até coloquei algumas fotos no meu trabalho, que a banca ficou, assim, fascinada. Como que eles tiveram essas ideias de fazer os projetos? Nossa, eu fiquei encantada, né? Tem um hotel de insetos. Eu falei, gente, como que um hotel de inseto? Fui conhecer o hotel de inseto e realmente é um hotel de inseto. Eles separaram por andares, cada andar é um inseto diferente que vai lá, que entra, né? Que se hospeda nesse hotel, depois vai embora. Teve uma escola que pegou caixas de leite, né? Mostra os alunos cortando. Eles fizeram uma pirâmide toda de caixa de leite de suco e depois você entrava dentro dessa pirâmide, tinha tudo, né? Sobre o Egito e tal.
Saindo da pirâmide já era um foguete que eles pegaram a parte de alumínio das caixas de leite e depois eles saíam, era um pneu ralado que eles conseguiram doação de uma empresa de pneu, que era para mostrar a superfície da Lua, que era, né, mais macia. Então achei fascinante o quanto de tempo que eles disponibilizaram e os próprios alunos construíram, né? Então foi fascinante. Então assim, a questão tempo, lógico, conta, mas se tiver boa vontade para fazer, você consegue fazer muita coisa. E esse aprender fazendo, né, que os alunos fizeram, isso é para a vida, né? Você não esquece. Você sempre vai lembrar de uma experiência que você fez uma vez na escola, usando pneu, né? É muito legal isso. E, assim, algumas escolas relataram que os alunos chegam em casa, vê a mãe fazendo alguma coisa. Ah, não joga a caixinha no lixo, lá é ser reciclável, sabe? Então, eu achei interessante, porque já vai a consciência da criança. Hoje a criança está educando o pai, né? A gente diz, não, fora, recicla. Até eu virei a neura do meio ambiente em casa, porque assim, muitos hábitos que você não tinha, você começa a ter. Sim, então, assim, valor mesmo, né? Muito, se eu conseguir fazer com que outras pessoas também tenham essa consciência, já valeu para mim todo o trabalho. E se mantém alguma coisa que eu não perguntei da sua pesquisa, que você acha relevante falar? Olha, para mim, relevante seriam mais políticas públicas, né? Inclusive, eu perguntei isso para algumas escolas, eles falam mesmo que falta apoio, políticas públicas. Muitos deles usam dinheiro do próprio bolso para poder fazer algum projeto na escola. Então, acho que se tivesse mais políticas públicas, eu digo geral, tá? Não foi uma ou outra cidade, no geral. Conseguiriam ter mais, né, assim, necessidades que as pessoas têm com relação a conhecimento, a aplicação. Eu acredito que inserir isso mesmo de uma forma mesmo que fosse obrigatória nas escolas e conscientizando os pais, os alunos, a comunidade, porque eu conversei, inclusive, com pais de alunos e tudo. Então, essa dificuldade seria realmente políticas públicas voltadas mesmo para essa área. E para encerrar, eu queria saber da tua experiência do mestrado. É claro que, né, a gente começou com a história do perspectiva e realidade, né? Você vindo de uma área nada a ver ou relacionada, enfim, passando pelo vestibular, né, para poder entrar, né? Aí entrar numa área segurando o meio ambiente, né? Então eu queria saber, e pegou uma pandemia no meio da história, tudo para ajudar, né? Apesar de tudo, valeu a pena? Você saiu uma Simone melhor do que entrou? Você acha? O que você achou do PPGA, né? Da sua orientadora? Valeu? Você fala, fuja, não dá certo. Olha, eu vou te falar, foram tantos obstáculos no meio do caminho que, assim, saúde, Covid, perdas na família. Então, assim, sabe quando você fala assim, não vou conseguir? E, assim, na primeira semana do mestrado veio o Covid. Então, o restante do meu mestrado foi tudo online. Então, assim, poxa, eu que nunca tive uma aula online, para mim foi desafiador, porque eu mal sabia o que era o Google Meet, então para mim foi assim, sabe, aí você tinha que compartilhar a tela onde vai, sabe, assim. A Raquel foi imprescindível para mim, porque ela não me deixou desistir nunca. Eu falei, não vou conseguir. Ela, não, vamos lá, me pegava pela mão, às vezes assim, tarde da noite, poxa, ela disponibilizava o tempo dela. E para mim o mestrado foi fundamental. Eu saí uma pessoa totalmente transformada. Eu tinha uma base que fazer um TCC lá na faculdade, na pós. Então, assim, é totalmente diferente. Você aprende a ser uma pessoa mais focada, mais responsável, porque, assim, você não tem como, você tem prazos a cumprir, né? É que nem na minha área, você tem prazo, você não pode atrasar numa audiência, você não pode atrasar um prazo. Então, para mim, foi fascinante, porque igual eu te falei, tem muitos termos ali que eu não conhecia, e assim, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O pessoal conversava, eu falava assim, gente, eu tô perdida aqui, porque, assim, depois, no decorrer, tinha um ou outro advogado, mas a maioria já era professor. Eu falei, eu não sou professora, mestrado, gente, o que eu tô fazendo? Mas eu saí uma pessoa totalmente transformada e, assim, né, se tiver oportunidade, farei o doutorado na USCS, mas o mestrado, para mim, aconselho a quem, né, tem dúvidas sobre, que faz, né, para conhecimento, vai agregar muito na sua vida, em todos os sentidos. Para mim, agregou em todos os sentidos, tanto de conhecimento como de comportamento, né, da forma como tratar as pessoas. Então, para mim, foi essencial na minha formação. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCs Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCs e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCs Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.